Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de outubro de 2013. É uma terça-feira. O verbete é de número 2797. Ele tem 6 páginas, 66 logias e 12 máximos. O tema é ônus da diferença e a especialidade em vulgarologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Eliana Manfroy. A Eliana, ela é professora universitária graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. O ônus da diferença é o preço a ser pago pela consciência intermissivista lúcida por transcender ou ultrapassar o nível de mediocridade do grupo evolutivo, manifestando cognições, comportamentos e posicionamentos qualitativamente diferenciados e extemporâneos quanto ao holopensene do Zeitgeist vigente. Pensenologia. O holopensene pessoal do autoexotismo evolutivo. O holopensene tarístico facilitador da originalidade ideativa. O holopensene da mediocridade predominante da socin. Os láteros pensenes, a lateropensenidade. Enfatologia. A assunção do alto nível evolutivo, a diferenciação pró-evolutiva incompreendida pela média da massa vulgar do grupo, a singularidade da consim no contrafluxo da socin patológica, a incompreensão perante as maxidissidências, a falsa disfuncionalidade, a cobrança de certos grupos familiares ao jovem integrante intermissivista convicto, a alta participação voluntária dos grupos de convívio socioso, o anonimato estratégico da descrição assistencial, a opção pelos bastidores da evolução, o bônus do complexo pessoal e grupal, a autolucidez quanto à vida atual evolutivamente supercrítica, a proexis invulgar de cada intermissivista, o preço da generosidade da consciência doadora. Nós destacamos aqui que a fatologia tem 20 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Para a fatologia, o anonimato do tenepsista, o protagonismo mega-assistencial, contudo ultra discreto dos serenões, os aplausos da plateia extrafísica homeostática ao intermissivista interassistencial, o curso intermissivo enquanto paraeducandário qualificador da singularidade paragenética. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo verponologia, na qual a verbetógrafa, sob o enfoque da enciclopediologia, destaca 29 situações, hábitos, técnicas e ou escolhas evolutivas passíveis de causar estranhamento na socin e na ciência eletronótica pelo diferencial vanguardista, apresentando, entretanto, lógica e racionalidade avançadas no paradigma consciencial. Lucidologia. Segundo a invulgarologia, a autora apresenta 10 especialidades conscienciológicas seguidas de traços e ou posturas conscienciais diferenciadas, passíveis de gerar o ônus da diferença e, ao mesmo tempo, predispor o intermissivista ao recebimento de bônus evolutivo. Na remissiologia, nós destacamos a abordagem máxima, exotismo conscienciológico, ônus decisório, preço da Verpom e técnica do auto-inventariograma. Frase enfática. Ao pagar o ônus
ao pagar o ônus da diferença, a consciência calculista cosmoética prioriza a autoevolução e a interassistencialidade em detrimento dos aplausos, reconhecimentos e láureas da Socin. Questionologia. Você paga, sem titubear, o preço de bancar o próprio nível evolutivo, as neo-ideias e atares? Desde quando? Quais os lucros evolutivos já auferidos com tais posicionamentos? A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Preço, tributo, contrafluxo, diferenciação, pioneirismo, vanguardismo, exemplarismo, originalidade, singularidade, invulgaridade. Autenticidade, desuniformidade, maxidissidência, sobrepairamento, vanguardismologia, autocriticologia, invulgarologia, refutaciologia, taristicologia e conviviologia. Eliana, antes da gente passar aqui as perguntas do Teletertulianos, nós queríamos saber de você o motivo, a escolha desse tema, desse título para fazer o verbete. Ok, boa tarde a todos. E esse tema eu colhi durante um círculo mental somático do dia 1º de junho desse ano. O tema do círculo era a assunção do alto nível evolutivo. E logo no início o professor Valdo trouxe algumas questões e trouxe uma pensata que ele achava que tinha relação com o tema, sobre autorresponsabilidade e depois uma segunda pensata sobre autoexotismo. E quando ele foi falar sobre essa pensata, não estava na pensata, mas quando ele foi explicar mais essa pensata, ele colocou assim que transcender, ultrapassar o nível da média da vulgaridade do grupo evolutivo impõe a consciência pagar o ônus da diferença. Quando ele falou isso, eu disse, opa, esse ônus da diferença, será que tem verbete? Acho que tem, tá? Mas eu anotei, marquei, e aí fui lá conferir, não tinha. E depois ele falou um pouco mais, né, disso, desse autoexotismo, da questão da originalidade, da invulgaridade, da extemporaneidade, o custo disso, né, o preço disso. E então ali eu tive a ideia que seria um tema interessante para explorar, já que ainda não tinha sido explorado na enciclopédia. E até ele falou do olhar 43, né, que a sociedade lança as pessoas um pouco diferenciadas, tá, a questão até da inveja. E nesse dia foi um círculo bastante peculiar, todos são muito bons, mas isso foi peculiar porque a monja deu uma passada rápida, ela 9h23 da manhã, ela chegou com um casal de professores do curso emissivo, e 9h26 ela saiu, indo em direção aos condomínios, Campo dos Sonhos, e o professor Valdo riu muito, porque o enumerador e a Rosgada foram correndo junto com a monja para fazer aí a visita que ela fez na Cognova. Foi assim a ideia. E eu me identifiquei um pouco com isso, né? E olhando um pouco assim para nós, para muitas consciências ao longo da história, né? Como a diferenciação, a invulgaridade teve um ônus para muitas pessoas, né? E ainda tem, né? Eu acho que vai ajudar muita gente, porque acho que todos aqui passam de alguma maneira essa situação, né? Com a família, com os amigos, é inevitável. No trabalho, né? Aqui no início a gente não podia nem, a orientação era nem falar da Conscienciologia nos ambientes de trabalho, porque havia realmente um preconceito. A gente teve aqui em Foz do Iguaçu, até a gente se implantar, hoje em dia é menos problemático. Mas no início nós tivemos muito problema aqui. Eu estou aqui desde 2011, né? Então, a verbetógrafa, na Fratologia, página 1, 7ª linha, de baixo para cima, poderia comentar e citar alguns exemplos sobre o alto preço pago pelas personalidades propositoras de ideias e comportamentos originais na história humana? Já na argumentologia, eu cito duas, né? Na historiologia, eu cito a Hipácia, né, de Alexandria, e o Pico della Mirandola, né? A Hipácia, ela foi uma mulher incrível, né? Uma pessoa assim que a história talvez não tenha ainda feito toda, né, a reverência a ela. Ela foi uma neoplatonista grega, filósofa, né, do período do Egito Romano,
E foi a primeira mulher documentada como matemática, filósofa, Rosa, né? E ela foi assim brilhante dentro lá da Biblioteca de Alexandria, da Escola de Alexandria. Ela acabou superando os próprios mestres dela, enfim. E pela condição muito avançada dela ser mulher, pelos posicionamentos dela, pelo que a gente, né, já pôde ler sobre ela, tem até um filme chamado Ágora, por ela ter sido praticamente um bode expiatório entre uma questão política da época, né, da espécie do prefeito lá do local e outras autoridades, ela acabou sendo vitimada, né? Ela foi, de uma forma muito terrível, morta, né? Então, de alguma forma, ela pagou esse preço. O Pico della Mirandola também não teve um final tão trágico, mas ele foi também uma personalidade incrível. Aos 23 anos, italiano, né? Também um filósofo, um intelectual. Aos 23 anos, ele já chegava assim, com 900 teses, desafiando os pensadores da época, enfim, a debaterem com ele, né? Ele escreveu um texto, até hoje atualíssimo, A Dignidade do Homem, esse pequeno livro aqui, né? Um texto dele ainda super atual, enfim. Ele não teve um fim trágico, mas ele foi perseguido como herege, a igreja, né? Tratou as contribuições dele, os questionamentos dele como heresia, e ele realmente teve que acabar se recolhendo um pouco. Ele até dessomou razoavelmente cedo, né, que na época não era incomum, mas enfim. E temos tantas outras pessoas ao longo da história, na ciência, na arte, na filosofia, enfim, né. Agora, recentemente, aquele caso do embaixador brasileiro na Venezuela, que ajudou, né, aquele exilado que estava exilado na embaixada, ele pagou um preço alto, né, por ter agido de forma diferente aí por ter sido muito mais humano, né, do que, no caso ali, a função dele. Então, enfim, tem exemplos infindáveis, né? Esses dois eu coloco no verbete, mas nós temos tantos aí, né, tantas pessoas que pagaram alto preço pelas suas ideias, pelos seus posicionamentos avançados para a época. O professor Valdo, no Projeciologia, ele faz referência e passa de uma maneira indireta, não sei se vocês lembram, ele coloca mulher matemática com sim rara. E aí uma vez eu perguntei para ele, né, e mais ou menos a questão era da Hipácia que ele estava... Realmente ela foi uma com sim rara. Na Codicologia, página 2, terceira linha, favor comentar o código de generosidade da Consim ao abrir mão da autoimagem idealizada. Por vezes, pelos posicionamentos, principalmente na questão da evolução, da TARES, né, e vou falar aqui da Conscienciologia, a gente abre mão de uma imagem assim, idealizada, vamos dizer assim, de uma expectativa, né, que as pessoas, que o seu entorno, que a sua família, né, que o seu grupo, às vezes até evolutivo também, tem de você. Né? Então, e eu penso que isso possa ser um item do código de generosidade da pessoa. Ela abre mão, né, não importa o que vão pensar dela, não importa se ela vai sair daquele, né, daquele papel bonitinho, enfim, esperado, né, pelos pais, pela família, pelos colegas de trabalho, até pelos compassageiros. Quando ela bancar, né, ao bancar alguma ideia, algum posicionamento, alguma escolha mais diferenciada. E eu acho que isso é uma espécie de generosidade da pessoa, né? Então, é essa a ideia que eu quis colocar no verbete. Na binomiologia, página 2, como funciona o binômio admiração-discordância em relação ao tema do verbete? Aqui você admira, né? Você tem amizade, você admira, você gosta de uma pessoa, mas você pode discordar dela, né? Então, em relação ao ônus da diferença, você respeita o diferencial da pessoa, a invulgaridade da pessoa, você talvez até discorde dela, mas isso não vai exigir que você se separe, faça uma dissidência, fique antagônico, enfim, né, que outros vínculos que vocês tenham possam ser prejudicados, né,
por uma diferença, às vezes momentânea ou pontual, ideativa, de posicionamento, né? Não, de discordar, talvez, do que a pessoa esteja dizendo ou pensando naquele momento. E isso, que quando você não encontra esse binômio, quando as pessoas, né, só discordam e também rompem com o processo afetivo da admiração, aí você também está pagando um alto preço, né? Pagando o ônus da diferença. Por outro lado, quem é considerado o diferente também tem que aplicar esse binômio para não com certeza, desvalorizar, não. Exato. Não, quer dizer, quem não me aceita, então, né, está contra mim. Quem não está por mim está contra mim. Não, aí não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Aí né? não está. Não, e outra coisa, porque a pessoa também, fulano é consréu, né? Não, eu sou intermissivista, o outro é consréu. Então, não quero nem saber do outro, ao contrário. Eu acho que esse binômio ajuda até você a fazer assistência, enfim, resgatar do outro o que tem de melhor no outro, né? E você falou em consréu, esses dias eu fiquei assim, um pouco impactada e pensei, não, mas qual é o problema? Qual é o problema? Vamos assim, desestigmatizar essa questão. Uma pessoa dizer assim, olha, a minha filha é uma consréu. Tenho certeza, por isso. Aquilo me deu impacto, sabe? Assim, mas, escuta, qual é a questão? Qual é o problema? A gente não está sabendo que está ressomando muitas consréus e que elas, exatamente, um dos nossos trabalhos, papéis, né, e tarefas é receber, acolher, trabalhar com esse grupo de pessoas e que nós, se não fomos, né, até ontem, até hoje ali na esquina ainda com os réus, então, né, não há problema. Até esse diferente também a gente tem que integrar, né, e acolher. Sabe que aqui, falando disso da diferença, né, do tema do verbete, na principiologia coloca vários princípios, não? Mas eu acho que tem uns que são mais fortes. O princípio da equanimidade, o princípio da descrença e o princípio do posicionamento pessoal. Esses três marcam diferença mesmo, um ônus de diferença mesmo. Concordo, Cristina. Você que acha? Concordo. E esse princípio da equanimidade aqui dentro do tema é assim, você seguir nessa constância, no seu posicionamento, na sua firmeza de propósito, né, pagando o ônus que for, se você tiver certeza que são as melhores opções, as melhores escolhas, evolutivamente falando, né? Você assim não abrir mão você não sair dessa linha reta, dessa constância das suas escolhas, dos seus posicionamentos pró-evolutivos. E os outros também, né? Evidente que... É interessante você falando isso, porque assim, pagar esse ônus da diferença, ele já faz parte da equanimidade, né? Que as pessoas vão se diferenciando, isso já é equânime, né? Cada um tem o seu preço a pagar. Certeza. Cada um sabe os seus pedágios. Tem, né? um verbete, né? Acho que o princípio da equanimidade. Tem um verbete. Eliana. Oi? Tudo bem, Marconde? Tudo jóia. Eu queria ver duas coisas aqui. Você poderia comentar como é que você chegou aqui no polinômio exotismo, autenticidade, originalidade e pioneirismo. E o segundo é falar um pouco a respeito da lei do maior esforço em parecer comum, sendo, contudo, profundamente invulgar. Invulgar, sim. Esse polinômio, são quase assim, aqui, sinônimos, né, na abordagem do verbete. O exotismo, esse autoexotismo que o professor Waldo falou naquele ciclo mental somático, não é essa coisa de ser alguém completamente, né, fora da casinha, ou um exotismo pueril, inútil, sem sentido, né? Um exotismo de ser conscientemente, assumidamente diferente dessa média, né, da massa aí, das pessoas, né? Isso exige essa autenticidade, você tem que ser autêntico, você tem que ser espontâneo, autêntico para isso. A originalidade é quase uma consequência. Se você é autêntico, você assume essa sua diferenciação, você é original em muita coisa. Você acaba, né, trazendo não só ideias, mas em comportamentos, em posturas. E, por isso, em
muitas ocasiões, você é pioneiro de muita coisa. Você faz, né, aquilo pela primeira vez, você traz aquela ideia pela primeira vez. Aqui tem, né, o professor Valdo é um exemplo, né, bem evidente desse, se encaixa nesse polinômio, né? Esse exotismo ele se encaixa em coisas como, por exemplo, a teoria da evolução, quando Darwin começou a pensar nela, que era diferente do lugar comum, aquelas ideias do Freud, por aí afora, são Galileu, nessa linha. Enfim, nossa, a gente vê... A Terra não está no centro do universo, por aí vai. Ao longo com certeza, ao longo da história, a gente vê quantas, né, a gente comentou antes, quanta gente aí, quantas consciências pagaram esse preço, né, por ousarem, né, por terem essa ousadia de sair do convênio, sair do padrão, do open scene, daquele zeitgeist, enfim, de ir completamente para uma proposta diferente. E você perguntou sobre a lei do maior esforço em parecer comum, na legislologia. Pois é. Tem vezes em que a gente tenta ser... A gente é diferenciado, as pessoas são diferenciadas, mas há momentos, há etapas da vida em que você precisa sobreviver, interagir, se integrar, compartilhar. Então, às vezes, a gente faz um esforço para ser, né, um pouco como todo mundo, mas interiormente a gente sabe que a gente é muito diferente. Eu mesma posso relatar alguma coisa aqui da minha experiência sobre isso. Eu era uma criança diferente, era uma criança que, na hora do intervalo da escola, do recreio, como a gente chamava, eu não ia brincar de correr com as minhas amigas. Eu ia para a biblioteca, e eu ficava lendo, eu levava muitos livros para casa, e eu gostava, eu tinha um prazer imenso de estar entre aqueles livros e de ler também, né? Lia coisas para minha idade, algumas coisas diferentes. E isso, de alguma forma, né, incomodava um pouco. As amigas me chamavam, então, de vez em quando, eu deixava, eu não ia para a biblioteca, que eu tinha vontade, mas eu ia lá brincar um pouco, porque eu precisava das amigas, eu precisava também estimular aqueles vínculos, né? Crescendo mais um pouco, eu comecei a ler sobre política, me interessava, surgiu aí um ego meio assim, de contestação política, enfim, e eu lia muito. E eu lembro que chegou uma vez lá em casa um casal de amigos dos meus pais paraguaios, e era uma época que tinha uma ditadura muito terrível no Paraguai. E eu já sabia tudo, questionar, e eu era uma pirralha. E eu fui me meter na conversa dos adultos para questionar ele, como é que estava. E aí eu percebi que ele era super favorável ao ditador, era Stroessner. Né? Ele era super favorável, na época do Stroessner. E aí ele me olhou como se eu fosse um bicho raro. Que é isso, uma peça, né? Perigosa. Olhou para minha mãe e para meu pai e disse, onde é que sai? É uma peça perigosa. Aí eu entendi, sabe, Marconde, eu me recolhi, né, disse, não, volte a ser, né, uma criança de 12, 13 anos, uma pré-adolescente, tal, fica quieta, vai ser, né, pega aí as caderninhos cor-de-rosa, porque senão, quer dizer, alguns momentos em que eu percebi que eu tive que fazer isso. Teve momentos em que eu percebi no grupo que os meus trafores, ou até de outras pessoas também, incomodavam muito as pessoas, incomodavam mais que os trafores. E aí, de alguma forma, no instinto quase de sobrevivência, a gente camufla um pouco, sabe? Vocês estão entendendo assim? Eu acho que sim. Eliana, eu acho que aconteceu com todos vocês um pouco, para poder ser aceito e estar assim com todo mundo. E então é um esforço, sabe? Eliana, isso que você está explicando tem relação com o paradoxo da unidade? Tem, é um verbete, professor Valdo, né? Tem explicação, tem a ver, e o paradoxo coloca aqui, assim, às vezes uma pessoa, uma consigna, o verbete é muito bom. Aqui no meu copião, na minha cola, ele diz assim que a condição de algo, ideia, construto, conceito, etc., ou consim, quando isolada ou individualmente, ser mais relevante ou ter mais influência se comparado com múltiplas outras partes ou pares, no caso, né, outras consciências, aparentemente similares, despontando até mesmo contrário ao senso comum.
Então, né, aqui é um pouco mais, é muito mais do que a menstruação, é quando uma pessoa, né, às vezes faz, mesmo única, singular, faz muito mais diferença e atua e modifica, né, muito mais do que muito mais pessoas, né, em conjunto. Então, vale olhar todo o verbete, que ele é bem interessante. Eliana, esse negócio da biblioteca, eu também passei pela mesma coisa. Na hora do recreio, eu ia lá ler a Barça, ler tudo que tinha à disposição, e ficava lendo os verbetes. E aí você falando disso, me faz pensar, me abriu os olhos para o seguinte, talvez naquela época nós estivéssemos pagando um mini ônus de ser diferente. Então, uma hipótese, né, há o ônus da diferença e há uma outra coisa que são esses micro pedágiozinhos que a gente paga porque não vai junto com os colegas lá brincar, jogar bola, etc. Vai para uma biblioteca, vai tomando pequenas decisões que são completamente diferentes do que as outras pessoas fazem. E o pessoal cobra. Interessante. E quando adolescente, por não acompanhar certas atividades do grupo, enfim, do grupo afim. Na adolescência, tudo isso parece grande. Vários momentos, né? Na estrangeirismologia, página 1, o preço pago por ser persona não grata nos meios conservadores. Na sua opinião, isto pode reforçar a manutenção da automimese de muitos intermissivistas que se desviam pela vida fora? A falta de coragem consciencial leva a este fato? Pode ser, não, né? Não, teria que olhar cada caso, mas há situações, sim, né, em que, em alguns meios conservadores, e isso inclui hoje até locais de trabalho, a academia, enfim, né, processos grupos que você frequenta, se você realmente se coloca de uma forma muito diferente e às vezes até questionando ou mostrando, né, que algumas coisas não estão, poderiam estar melhores no local, você se torna persona não grata, né? Você se torna alguém que, enfim, destoa da média, aquela pessoa que está sempre apontando, né, onde é que a gente tem que mudar, aquela pessoa que desestabiliza aquela zona de conforto, aquele jeito, né, sempre fizemos assim, sempre foi assim, não, mas, né, se a gente fizer diferente. Então chega uma hora em que você se torna realmente, às vezes, a persona não grata, nesses meios mais conservadores, onde não se quer mexer muito. E aí pode entrar a questão da automimese, sim. A pessoa, às vezes, para ser aceita, né, ou para poder continuar no processo, sem conseguir, talvez, sair, fazer uma maxidissidência, ela, às vezes, segue no processo e aí ela corre um risco, sim, de uma automimese improdutiva e, às vezes, até ser engolida pelo processo. Eliana. A academia faz muito isso, né? A ciência eletronótica faz muito isso. Eliana, nesse sentido, você traz aí na conviviologia, na página 4, a importância, né, do intermissivista buscar se interagir, integrar à SOCIM e aos compassageiros, né? Parece que tem relação com o que você colocou, mas aqui eu pensei assim, né, a tendência, ou pode acontecer do intermissivista, por ser muito mais fácil, por ele se destacar, né, na intelectualidade, de acabar esnobando a SOCIM, né, da maioria, né? Pensei nisso também. Que não é o contrário disso que você foi explicando. E que não é o objetivo, não é por aí, como se diz, né? Porque a ideia é a gente cada vez mais interagir e trabalhar e levar, né? A gente não está trabalhando pela implantação e expansão, né, dessa ciência, desse paradigma, quer dizer, então não é nós nos isolarmos numa redoma e fazer, né, aqui e sem perder a lucidez de ser engolido pelo ensino da mediocridade, né? E também ter algum cuidado, né, assim, claro, como eu coloco ali, sem concessões anticosméticas, de não virar aquele esquisitão, aquela figura, aquele ET, né, que na verdade também não é isso. Eu acho que a gente tem conseguido jogo de cintura, né? A gente tem conseguido muito aqui agora, hoje em Foz, a Rosa começava, que lá no começo havia, né, umas dificuldades. Agora
o pessoal aqui da CCCI está super entrosado, né? Enfim, está contribuindo muito para a cidade. A gente vai lá no CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, está cheio de povo aqui da CCCI ajudando. Quem interessa, vai lá na UNILA, tem gente, que é a Universidade Latino-Americana de Integração. Vai nas universidades, vai em movimentos sociais, vai na área cultural. Então, não é a ideia, pelo contrário, é a gente se isolar e ficar assim, né, um bando de aves raras, né, a ideia não é gente essa. super evoluída. Nada disso, isso é uma grande falácia, né? A gente está cada vez mais, mas não é fácil. Às vezes a gente se diferencia sim, e esse meio termo, esse equilíbrio, acho que é o nosso grande desafio, né? Você colocou em algum momento do teu verbete, agora eu não vou saber, o calculismo cosmoético. Sim. Eu acho que tem que ter também um pouco de calculismo cosmoético por parte da gente que tem o curso intermissivo, no contato com o outro, para não se tornar uma persona não grata. Porque se você chegar em qualquer meio e quiser, entre aspas, né, doutrinar o outro, ou querer que o outro engula a tua percepção de mundo e tal... Já foi, né? Já foi, não é esse o papel. Né? Então, isso não é nem assistencial, não né? É o contrário. Então, tem que ter um calculismo cosmoético, saber... O que você comentou aí, saber ficar quieto na hora de... Em alguns momentos, saber quando falar, exato, nem se omitir e nem se exceder. Eu acho que esse... É isso que eu acho que é o calculismo cosmoético que você colocou em algum lugar aqui. Eu botei em vários locais, na frase enfática, e remício, né? E também na remício, eu coloco em outros momentos. E é um pouco aquilo que eu coloco na fatologia, na linha 16, ou melhor, mais fácil, na linha 2 de baixo para cima, a ingenuidade calculada. Às vezes a gente tem que se fazer de bobo, sabe? Né? E para... Tá, o Sr. Valdo fala aqui muitas vezes para a gente que quantas vezes ele se fez de bobo, ingênuo, deixa assim, vamos lá, não dá para a gente fazer essa forçação de barra, né? Que a gente chama de estupro evolutivo. Agora, Eliana, só complementando assim, comentando. Me ajude. Em cima até do que a Rosa também colocou, eu acho muito interessante. Eu não estou em Foz há tanto tempo, eu cheguei aqui no início de 2005. Mas eu observo a diferença da abordagem de uma pessoa ao saber que a gente é da Conscienciologia. Eu cheguei a ouvir muitas vezes, mas vocês, questão de descer de disco voador aqui, da gente não gostar de criança, enfim, é quase bicho-papão. Então, eu acho muito interessante, muito importante essa questão do calculismo cosmoético nosso, nessa questão da interação com o meio, obviamente, e da gente ter essa perfeita noção do papel nosso enquanto intermissivistas, né? Porque eu acho que todo mundo passou, né? Saindo, mudando de profissão. Você até tem um verbete muito interessante que fala que é o ônus decisório, não é? Desambição carreirística. Desambição carreirística. Você não colocou, né? Coloquei numa não, mas em algum lugar acho que você cita. Isso. Mas então, eu queria que você comentasse, porque tem a ver também, não tem? Com essa questão de você... Já é uma coisa que as pessoas também não entendem. Não é? Esse tema, de certo modo, está contido nesse verbete de hoje. Está contido, com certeza. Até eu coloco naquela listagem, na página 4, na verbonologia. Isso mesmo, número 8. Você pode comentar? Claro, coloco ali. É um verbete, né, da enciclopédia que eu fiz observando vários casos, né, de pessoas que eu conheci e um pouco o meu caso também. Pessoas que no auge da carreira profissional, de sucesso, né, total, assim, a pessoa podia ainda, ir muito mais lúcida. O intermissivista lúcido fez uma escolha de abrir mão dessa carreira exitosa, ter a desambição, o desapego, para focar na ProEx. Quer dizer, ele tinha bem claro que aquele processo era uma etapa e depois, né, o que importava mesmo é a ProEx. Claro que quem pode fazer isso dentro de um planejamento, de um momento de vida? O professor Valdo fez isso no auge da carreira de sucesso, né, de cosmiatra, enfim, de todo o processo dele, de outras carreiras além da médica que ele teve, né, como empresário, como
A minha dupla também, né, no auge de uma carreira de sucesso, de uma grande instituição financeira, fez isso. E eu, de alguma forma, de uma forma bem menor também, numa carreira estável, a minha irmã também. Muita gente fez isso. Por isso me levou a escrever esse verbete. Mas aí, o que colegas, familiares, nossa, Eliana está maluca. Está lá num ótimo trabalho público, era funcionária pública, psicóloga, né, de saúde pública, está dando aula na universidade, não sei o quê, tá ótimo, deixou tudo isso para trás e foi se dedicar. Eu pude me aposentar, né, por um pé de meia, e pude parar de trabalhar, larguei tudo isso, abri mão, né, e de outras coisas também, e para só me dedicar para o Exis. Então, nossa, me acharam uma doida, maluca, quer dizer, foi um ônus, né, que eu paguei por essa escolha um pouco diferente. E eu vi que muita gente fez isso também, né, Dulce? A Dulce também fez. A Dulce, tanta gente. Chamar atenção para a minha pessoa não é o caso. Não é, mas é que eu acho interessante chamar atenção para isso, porque eu vejo, eventualmente, algumas pessoas mais jovens que eu tenho vislumbre de que é mais difícil para quem, claro, para quem está começando, mas para a pessoa ficar atenta a isso, a essa condição, que a gente é diferente, não tem como. Então, essa questão de saber abrir mão de determinadas posições, né, de recuar, eu não sei como é que você vê isso. Que eu acho que é bem importante, assim, esse alerta, né, para quem é mais jovem. Acho que é bem oportuno, que é meio, né? canto da sereia, né? A Exato. gente vê aqui, às vezes a pessoa vem para Foz e some. Isso, some do faça, CAEC, claro, some do tertuliário. Faça a sua carreira, estude, faça seu pé de meia, trabalhe, tenha todo o sucesso, né, que você conseguir, perfeito. Mas fique lúcido que isso é meio e não fim. O fim é a sua proexis, você, né? Talvez mais importante do que você ser. Eu poderia, sinceramente, eu poderia ter tido uma bela carreira no jornalismo, sabe? Mas era uma carreira que ia me varrer para fora da Conscienciologia, ia me levar para muito longe, eu tenho certeza, até por uma tendência de retrovidas, enfim. Então, eu abri mão disso, aí fui entrar na área da saúde, que aí era uma coisa mais, que eu achava que era mais assistencial naquele momento, enfim, mas também me dei conta que não era o principal. Tem gente muito melhor que eu, que está na área da saúde, que talvez não tenha a ProExis, o curso emissivo que eu tenho, e que eu tenho que honrar isso, e eu quero honrar isso, apesar de, mesmo com qualquer brilho aí que a Socim possa colocar. Agora, as pessoas jovens têm que ficar atentas. Leva isso, faz tudo isso, faz todo esse mega investimento, mas fica bem lúcido de que isso é algo que vai te levar, né, o mais cedo possível, de preferência, a você colocar o seu mega foco na sua ProExis. Não, essa questão até de Foz, né, das pessoas virem para cá. Eu também deixei, eu estava no auge do meu trabalho, né, na minha empresa, e eu passei por vários tipos de empresas. E uma empresa que eu não tinha passado ainda era hotel. E eu tinha muita vontade, eu adorava essa questão de hotel. Eu disse, não, um dia eu ainda vou trabalhar no hotel. Quando eu cheguei aqui, adivinha? Fui convidada para uma grande rede de hotéis. E aí eu pensei, não, se eu entrar nessa, por que eu saí de lá? E outra, terminou a minha ProExis no sentido de eu vir para cá e poder estar voluntariando e indo atrás de outras coisas. Aí foi perfeito, porque eu me dei conta disso. Como convite, eu fiquei lisonjeada. E aí todas as antenas ligaram, porque opa, peraí, porque eu tive que trabalhar e trabalho ainda a questão do poder, posição, prestígio. Então, isso aí foi uma coisa muito séria. Aí, quando eu vi a tarefa que eles iam me dar, aquela coisa toda, eu cheguei a ficar de peito, né, estufado. Mas, em seguida, eu me dei conta assim, não, gente, não é por aí, isso não é para mim mais, isso não me pertence mais, eu não quero mais saber. Se eu tivesse entrado, eu não iria estar aqui hoje, provavelmente, ouviria pouco aqui. Com essa dedicação full time, né? Essa integral. Exatamente. E olha, vale a pena. Eu não faria nada diferente
Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida até então. Vale a pena, vale muito a pena. Na Fatologia, página 1, primeira linha, como realizar com excelência a assunção do alto nível evolutivo? Pois é uma boa questão. Nesse círculo mental somático, que teve esse tema especificamente, né, se falou muito, e uma das conclusões é de que nós não assumimos o nosso real nível evolutivo. E isso por quê? Por linearidade, por dificuldade de assumir a responsabilidade e a demanda e as tarefas que vão vir por conta disso, né, da gente ter quase uma história de sempre se botar para baixo, né, e às vezes ter relações e processos idealizados. Então, nossa, a questão da desperticidade parecia tão distante para a gente, uma coisa assim, nossa, isso é lá daqui 20 anos, outra vida, enfim, e hoje é uma coisa que está muito mais próxima, né, com esse, quando o Sr. Waldo propôs o desafio dos 3 anos, já se passou, né, quase 2 anos desse processo, e outros níveis evolutivos, outros posicionamentos evolutivos um pouco mais avançados, em que a gente acha que está ainda muito distante. Então, acho que nós temos dificuldade, né, de enxergar, de avaliar o nosso próprio nível evolutivo. A gente está aqui hoje se reeducando nesse sentido e assumir esse nível evolutivo, muitas vezes até melhorado, qualificado mais do que a gente pensa, não é fácil. Como fazer isso? Primeiro, se conhecer, né? Ver que o que você já tem de trafores, o que você já... Fazer o seu auto-inventariograma, até uma vez que eu coloco na missiologia, vai e remonta a sua história, né? Conta a sua história para si mesmo e veja como você já, né, tem coisas conquistadas e avanços. E assume isso, e tenta encontrar esse mega trafor assistencial, né, ou o elenco de trafores que você tem, e coloca um mega foco nisso, voltado ao processo da assistência, dentro, se possível, aí vai exigir mais autopesquisa e investimento ainda, dentro da sua linha de ProExis, dentro da cláusula PET da sua ProExis, ou seja, aquilo que você não pode deixar de fazer nessa vida. Então, é muita autopesquisa, meu amigo ou minha amiga, não sei quem é, e buscar aí, pegar esse eixo da sua ProExis. Acho que isso é assumir o alto nível evolutivo. Se alguém quer contribuir, aí o microfone está aberto. Ainda na Fatologia, página 1, quinta linha. Como conviver com o fato de estar além do próprio tempo, sem se angustiar. Isso a gente, né, falou até logo no começo, encontrar esse caminho do meio, encontrar esse ponto de equilíbrio, essa zona, né, em que você vá fazendo as suas coisas, vá se desenvolvendo, vá fazendo as suas escolhas, seus posicionamentos, sem concessões antievolutivas ou anticosmoéticas, né? Mas você tem que ir lidando com isso. Não é se sentir melhor que ninguém, não se sentir pior que ninguém, é você ter autorrealismo. Sou diferente, sou. A média da SOCIM é essa, estou acima da média, estou. Às vezes não tanto qualitativamente, mas eu sou diferenciado por, enfim, até por termos um curso intermissivo e até porque ainda isso tudo é muito novo. A conscienciologia, o paradigma consciencial é muito novo nesse planeta. Vá lidando com isso com equilíbrio, sem dramatizar, sem se sentir vítima ou se sentir especial, né? Encare isso de uma forma muito, com muita lucidez, com muita maturidade. Tem uma pergunta que eu acho que assenta todo mundo, né? O que eu tenho que fazer com isso, né? Se eu me sinto no nível acima, que eu vejo que eu enxergo coisas diferentes do que o outro está enxergando, eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo, né? Então você tem a responsabilidade, que papel você tem que fazer? Que papel eu tenho, né? Então, e aí com isso você não tem... talvez olhar um pouquinho, né? E ver um pouquinho mais longe. Aí você não vai ficar angustiado porque está além do tempo. Você vai ficar angustiado porque não está fazendo o que tem que fazer, né? Só aumenta o trabalho. É outro tipo de angústia.
Na Fatologia, página 2, último item. Qual o preço da generosidade da consciência doadora? A consciência doadora, ela doa tudo, né? A consciência realmente doadora, ela doa tudo. Ela doa suas ideias, suas energias, às vezes, se ela pode, até financeiramente, enfim. E, às vezes, na Socin, a pessoa que tem esse perfil, ela puxa, mas né, a pessoa é boba, que é isso, né? Ela dá tudo que ela tem, ela não retém nada. Então, às vezes, é um preço que você paga de dar tudo que você tem, né? Principalmente quando você dá algo que as pessoas pensam, né, que você deveria reter, né? Puxa, você só tinha 2 bens, aí você doou um dos bens, né, para patrocinar a construção de um, sei lá, de um centro de pesquisa, né, para pesquisar a cura de alguma coisa, ou para construir um campus conscienciológico, enfim. Então, ainda a gente, quando tem esse tipo de generosidade, né, que às vezes dar dinheiro quando se tem é mais fácil, às vezes é mais difícil dar tempo, energia, afeto, né, ideias, às vezes é mais difícil. É um preço que a gente paga assim, porque nem sempre a gente é compreendido. As pessoas, né, no meu caso, eu não fiz isso ainda nessa ressoma, mas eu vejo muitas pessoas que fizeram isso e elas são bem compreendidas e levam esse rótulo de otárias, sabe? Falando de otário, todo mundo engana, leva dele. Tá? Retomando aqui, o professor Valdo, né, ele tem um grande exemplo, né, que na época da publicação do Projeciologia, ele vendeu um apartamento lá no Rio de Janeiro para poder fazer o livro e depois para distribuir gratuitamente na edição. Alô, Eliane. Posso? Na primeira folha, na Fatologia, na terceira linha de baixo para cima, bem no finalzinho da terceira linha, o desapego quanto à autoimagem idealizada. Explica, não sei se já foi comentado, eu cheguei a gente comentou, mas a gente comenta, Ricardo, novamente. Quando você assume a sua invulgaridade, né, a sua diferenciação, você às vezes tem que abrir mão de uma imagem idealizada, às vezes não tanto por você, mas pelos outros, pelo grupo familiar, pelo grupo de amigos, pelo entorno profissional, até às vezes pelos seus compassageiros evolutivos mesmo. Às vezes há decisões em que posicionamentos que para você são coerentes e pró-evolutivos, e às vezes o grupo se puxa, nunca pensei que fulano, né, fosse fazer tal coisa, ou deixar tal situação, ou assumir tal situação, enfim. Então, você abre mão do que os outros vão pensar, não interessa, né? Eu estou focado aí no que eu, naquele momento, considero que é essencial. Então, é nesse sentido, esse desapego. Assim, no sentido de as pessoas idealizarem uma imagem de ti, ou esperarem alguma coisa de ti, ou te julgarem de uma certa forma, e a tua decisão ser completamente discrepante do que se espera. Daquela expectativa. Do que, entre aspas, se esperava. E às vezes até você mesmo. Você tem, né, uma imagem idealizada de você, né, aquela figura bonitinha, ou aquela carreira certinha, né, e aí às vezes você se dá conta, nada disso, né, vou cair fora, e aí você se desapega até da imagem idealizada que você construiu para você mesmo. E muda essa. Eu acho que vale a pena aqui, de novo, ressaltar que a excentricidade é evolutiva, né? Exatamente, não Porque tem gente que não se fixa em emprego nenhum, mas isso não quer dizer excentricidade. Com certeza. Tá certo, porque é bom a gente ficar bem, né? Porque o verdadeiro seu não se propõe Temos que trabalhar, gente, que é isso. Ninguém aqui prega mendicância, nem votos de pobreza, nem gente para evoluir precisa de dinheiro. Está cheio de verbete, né, temas bons sobre a questão do pé de meia, né, para proexis, né? Então, não é essa a questão. Mas é você levar isso tudo direito, consciente de que talvez, no seu caso, cada caso é um caso, talvez não seja o principal, mas talvez seja a sua proexis, ser um grande pesquisador, um grande médico, um grande cientista, um empresário que vai trazer um benefício muito grande para a humanidade e sem
sem chegar perto da conscienciologia. Está tudo certo. E, Eliana, a própria autopesquisa vai ajudando a pessoa a direcionar isso também. Eu queria pontuar um meio termo. Às vezes a pessoa não consegue se dedicar, mas ela consegue reorganizar a vida dela, de maneira que ela fique próxima e consiga adequar o trabalho. E tem um ponto aí também, que é não querer abraçar tudo com o trabalho. Então, você delimita, até aqui eu vou, a partir daqui, não. E ponto. Isso também, às vezes, aos olhos de quem vê de fora, não entende, porque quando você tem demanda, em princípio, que bom, vamos abraçar, é mais dinheiro entrando, e não é. Se não houver uma delimitação, acontece que a pessoa vai para o outro lado e daí desfoca. Esse é o ponto, Fabiana. Está muito bem colocado. Professora Eliana, na verbonologia, página 4, poderia expandir o item ataque paraterapêutico? É o item 2. Sim. Aqui são todos verbetes, né, da enciclopédia, e você pode, né, ter mais uma informação completa, né, sobre essa ideia. Aqui a ideia foi a seguinte, eu selecionei, poderiam ser mais, eu selecionei uma quantidade aí de temáticas, de técnicas, enfim, de processos aqui da conscienciologia, que dentro de um olhar mais simples, mais, né, simplório, mais aí dentro da ciência convencional, podem parecer extremamente malucos, né, ou sem propósito, ou incoerentes, mas que dentro da conscienciologia tem uma lógica bastante grande. O ataque paraterapêutico é quando o assistente, a pessoa, permite, né, que o assediador traço assistido ataque, né? Realmente ele abre a guarda para que essa consciência chegue muito próximo e realize um ataque franco e explícito. Só que, devido a todo o gabarito, não é para qualquer um, todo o gabarito existencial, todo o processo, né, já de desassédio implantado, energético, enfim, na verdade, né, lucidez, o processo é uma isca, né, para que nesse ataque esse assediador seja assistido. Então, nesse verbete, o professor Valdo coloca lá em algum ponto, que foi, acho que foi na coloquiologia, foi tirar lã e saiu tosqueado, né? Como é que é? Foi tirar lã, foi lá tosquear a ovelha, na verdade saiu tosqueado, né? Ou seja, é uma coloquiologia, um ditado aí popular, mas a pessoa foi prejudicar, né, conscientemente alguém, na verdade esse movimento foi que permitido, consciente, foi que permitiu a assistência a ela. Então vale a pena olhar o verbete, tá? É bem complexo esse verbete, né? É muito mais do que eu expliquei aqui de uma forma muito simples. Professora Eliana, o seu verbete não predispõe uma autovitimização? Olha, não, a ideia não é essa, né? Pelo contrário, é justamente se dar conta, né, de que essa diferença tem um preço, mas ela tem um bônus imenso, que é o que eu tento colocar lá no item lucidologia da argumentologia, página 5. Eu espero não ter passado para você, né, tertuliano ou tertuliana, essa ideia, e é justamente para que a gente não se sinta nessa condição, que aí, né, você realmente não tá tirando proveito você não está pagando esse preço de uma forma lúcida e tirando aí os proveitos, né, que eu me pergunto na questionologia, os proveitos, os lucros, né, evolutivos com esses posicionamentos diferenciados. Não vamos ser vítima, não. Vamos assumir essa condição com autorrealismo e fazer o melhor. Porque a origem é a autovitimização, e justamente o que você está esclarecendo aqui é o contrário. Eu estou tentando, espero que eu tenha conseguido, pelo menos em parte. Não, eu acho que está bem, eu acho, a sua explicação, acho que está boa. Deixa eu comentar em relação a isso. Sim, fala. Esse verbete, esse tema, me toca muito no ponto de vista das minhas autopesquisas, né? E eu estava lendo aqui a tua fatologia e fiquei impressionado como ela é traforista, né?
eu fiquei me colocando no teu lugar, assim, de alguém, de repente, imaginando que eu iria escrever o verbete com esse tema, e as coisas que me ocorreram são muito mais trafaristas. Então, eu achei muito interessante, que está bem positivo, assim, o tom do verbete, na minha opinião. Porque reconhece a diferença, reconhece o estar além, mas é com responsabilidade evolutiva isso, né? E não com a autovitimização. Este preço é pago de forma lúcida, porque se quer pagar esse preço, porque se entende que é o mínimo, não é nada perto do resultado. E né? do que tem que fazer, né? Da importância. Porque senão acontece com aquela pergunta que já ocorreu aqui. A pessoa medra e vai pelo caminho mais fácil, que é a automimese. Eu acho que esse esclarecimento desse verbete, ele coloca você com uma antena, né, para perceber com bastante lucidez esses momentos, de que aquilo, esse preço, na verdade, é uma coisa natural. É como você falou, do princípio da equanimidade. Né? Qualquer ação tem uma reação de volta, isso é democrático. Então, se você quer avançar na sua evolução, aquilo vai criar uma reação. Só que eu acho que é importante você saber disso e honrar isso, né? E aí se perguntar, mas se eu estou enxergando isso, o que eu tenho que fazer de assistência, de detalhes a respeito do assunto, né? Existem duas técnicas que são bem claras aí. A própria técnica da INVEX é isso, ela vai no contrafluxo da RESEX também quando está bem posicionada. A técnica da INVEX, já o jovem, quando ele se assume inversor, ele já vai diretamente nesse contrafluxo, e a técnica da RESEX, quando está bem posicionada, o resultado é o verbete. Pode falar. Pode fazer uma comparação da ideia do verbete com o conceito, talvez, de sustentabilidade, porque atualmente a gente está tendo que abrir mão do conforto e de muito materialismo e coisinhas que nos traz luxo e conforto, pensando no futuro. Ou seja, às vezes tem coisas que a gente tem que abrir mão, vai ter um ônus no presente, mas no futuro vai ter um bônus, né? Ou seja, eu até podia acrescentar no verbete o conceito de sustentabilidade também, talvez. Interessante. É interessante esse conceito de sustentabilidade. Aqui. Sustentabilidade evolutiva, né? De resolver, de preparar agora para o futuro, né? Evolutivo, e não... Na fatologia, na última linha, página 1, poderia, por favor, comentar sobre a autoassunção estratégica da persona bufônica? Sim. Aqui é um outro aspecto, né, quando esse processo é lúcido, né, da sua invulgaridade, da diferença, muitas vezes você assume esse papel. O professor Waldo sempre brinca aqui com a gente que ele é o bufão, né, que ele é o clown, que ele, enfim, ele tem uma abordagem, uma postura diferente. Ele brinca, ele fala nessa brincadeira, ele fala sério, ele se coloca, né, como bode expiatório de muita coisa, enfim, essa coisa de dizer o que tem que dizer, né, doa quem doer, mas levando isso com uma certa leveza, muitas vezes, né, a coisa do bufão, que brincando, ou com aquela coisa meio, né, caricaturesca, consegue ir lá, né, dizer o que tem que ser dito. Então, eu falo aqui rapidamente, na curiosologia, na página 4, eu destaco essa figura, né, do bobo da corte, do bufão, né, e que chama atenção porque ele era assim, às vezes tinha alguma questão diferente com ele, ou não, alguma coisa, ou se vestia de uma forma diferente, mas ele, por ser considerado assim, essa pessoa, né, não tão dentro dos padrões, ele dizia, né, ele era muito crítico às vezes, muito mordaz, fazia muita crítica ao processo vigente lá, e isso era aceito de alguma forma, e, né, era uma brincadeira muito séria. Então, é nesse sentido que tem até o verbete persona bufônica, né, que está lá na Iniciologia, que mostra bem essa questão, que às vezes a gente faz o papel, né, entre aspas, tá, do bobo, do palhaço, do bufão, mas, né, e aí quando as pessoas relaxam, porque acham que, né,
está fazendo só piada e folia, vem o conteúdo é extremamente impactante e sério. É essa a ideia aqui. Eliana. Do verbete também, do diferente nesse sentido. Eliana, na antonimologia, você traz ideias bem pontuais, né, como antônimos. Eu achei bem interessante o bônus da igualdade, né, que é evolutivo, e o item 3 é ônus da equitabilidade consciencial, né, que tem relação com a mediocridade da maioria da SUSIM, né? Você poderia comentar esses dois itens? Sim, aqui dentro da técnica do verbete, a gente busca, né, exatamente, tenta encontrar a expressão que é exatamente o contrário, o antônimo, né, para a gente tentar explicar o que não é essa ideia, né, do ônus da diferença. Então, o bônus da igualdade tem, como teria também o ônus da igualdade, né? Mas tem o bônus da igualdade, ou seja, por vezes, em certas situações, você está num grupo de iguais, de pares, com convergência de objetivos, e né, é positivo, vai ajudar, vai otimizar o processo. E o ônus da equitabilidade consciencial é quase que, né, o contrário também, né, no sentido de você pagar um preço por estar exatamente igual a todo mundo, né? Você ficar nessa coisa, nesse padrão mediocridade enquanto processo mediano. Você traz várias ideias na sua enumerologia. Eu já li um texto que falava desse ideal da igualdade, que até um pouco do comunismo, assim, né, que tem por trás, assim, na base dele é a inveja. Entendeu? Porque aí ninguém quer que ninguém fique acima dele, né? Então quer que fique todo mundo igual. Eu achei interessante o texto, é bem complexo o texto, mas é interessante. É interessante. Eu trabalhei muito tempo na saúde pública, e um dos princípios do SUS, né, que fala dessa equanimidade, mas na verdade é mais alteridade, ou seja, é não tratar todos iguais. Né? Não é exatamente isso. A equanimidade é isso, né? Você. Isso, não é tratar igual. Mas no sentido de que você vai dar a cada um conforme a sua necessidade. Entende? Você não tratar todo mundo, tratar os desiguais de forma igual é completamente, né, antidemocrático. Improdutivo, antidemocrático, né? Pelo contrário, você vai tratar conforme a necessidade, a diferença, e não passar assim uma régua, né, de igualdade, quando isso não existe, né? Não há consciências iguais, não há situações iguais e não há necessidades iguais, com certeza. Eliane, oi. Eu estava procurando aqui no verbete alguma referência em relação à autoestima, mas eu não encontrei. Eu estava aqui pensando assim, duas relações que eu estabeleci inicialmente, assim, por exemplo, pessoas que têm baixa autoestima, né? Às vezes a pessoa que tem baixa autoestima, como ela necessita mais aceitação, ela pode às vezes ter dificuldade de pagar o preço do ônus da diferença. E a outra coisa, quando uma pessoa com esse perfil, quando ela tenta, né, dar um passo em relação a pagar o preço do ônus, às vezes o limiar dela de achar que ela está errada e não é bem por aí e volta atrás, né, pode ser pequeno. Eu não sei se tu estabeleceu alguma relação entre autoestima e ônus. Eu não falei para mim de autoestima, mas a gente comentou isso logo no começo, você ainda não tinha chegado, Ricardo, de que muitas vezes as pessoas não pagam o ônus da diferença, elas de alguma forma retrocedem pela necessidade de serem aceitas, até às vezes de sobrevivência. Em algum momento, né, da vida, se elas se diferenciarem demais, elas correm o risco, né, de caminhar sozinhas ou de serem excluídas, enfim. E aí é um movimento que às vezes é demasiado, né? E aí entra a questão da autoestima. A pessoa abre mão mesmo da sua singularidade, ela vai e ela se iguala, né? Vai na massa, né, do grupo aí, enfim, para não aguentar, às vezes ficar, né, sentir que ela está indo, o grupo está ficando, ou não é questão só de ser melhor, mas o grupo vai para um lado e ela vai para o outro, e que às vezes esse vai para o outro é ir só até encontrar um novo grupo
de afins, né, de pares para o processo. Então, às vezes, e aí tem que ter uma boa autoestima, concordo com você, tem que estar convicto, né, para não abrir mão e dizer, não, eu vou ficar entre os iguais, vou, né, baixar minha bola e vou ficar aqui onde eu estou seguro, onde eu estou aceito, onde eu... Né, apesar de você não falar na palavra autoestima, a sua frase enfática, ela coloca essa situação bem clara da opção de não ficar priorizando o aplauso, né, para abrir mão dos aplausos, reconhecimentos e láureas da sociedade. É verdade. Né? Ela deixa bem claro aqui. Interessante isso, porque também assim, o ônus da diferença tem um preço, mas quando a pessoa veio preparada para bancar um certo ônus da diferença, não bancar esse ônus também tem um preço. Né? Claro, certeza. Para o intermissivista não bancar esse preço, tem o ônus do não complexo. O ônus do incomplexo. Do incomplexo. Do desvio. Então, eu acho que é muito sério isso. Acho que você tem que bancar de alguma maneira isso. Né? Eliana, sabe que me ocorreu agora, não tinha pensado nisso antes, que a questão do ônus da diferença, ele existe também, claro, entre os intermissivistas, né? Ah, sim. Então, a gente tem que fala mais disso sobre também. Não, que tudo que você vem falando, né, de um intermissivista inserido numa socin mais patológica, também tem aquela questão do ônus da diferença, da singularidade do intermissivista no grupo dos intermissivistas, né? Que eu acho que isso é uma problemática. Eu me lembro assim, que logo que eu conhecia a Conscienciologia só tinha uma IC, né? E eu me lembro que uma vez eu entrei em pânico quando eu vi que tinha um modelo assim estabelecido, assim, vamos dizer assim, era o zeitgeist, enfim, o ethos, né, do momento da Conscienciologia. E eu, de certo modo, não me identificava plenamente. E eu tive ali, não sei, foi uma espécie de mini ônus também da diferença. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, porque ser intermissivista não significa também ser tão igualzinho. Ah, né? Sim, com certeza. O que você pensa, assim? Porque está bem dentro do que você colocou, né? Só que eu só estou trazendo para um grupo menor, né? Não, eu acho isso ótimo, essa discussão. Não. Não, eu acho assim que, às vezes, as pessoas ficam se comparando, elas criam um modelo e ficam se comparando com outras pessoas. Cada um tem a sua ProEx. Claro que nós estamos dentro de uma Maxi ProEx, lógico, mas cada um tem a sua ProEx com as suas questões pessoais, únicas, né, intransferíveis. E isso aí começa a deixar a pessoa frustrada. A pessoa para de se olhar, dentro da minha visão, ela para de se olhar, ela fica olhando para o outro, que o outro caminha e que ela não consegue caminhar, e como é que o outro faz, ela não consegue fazer, e ela vai se perdendo dentro desse processo todo, e até às vezes acaba indo embora, acaba largando, acaba deixando. Eu já vi casos assim. Então, eu penso que, gente, que ótimo, né? O colega que está do meu lado, está escrevendo livro, está fazendo isso, que maravilha, mas o que eu estou fazendo? É isso que eu quero? Eu tenho tudo para fazer também, mas é isso que eu quero, então por que eu não estou indo atrás? Mas que coisa boa, ver o outro assim como um exemplo, mas que você possa usar as suas questões para também seguir em frente, para também ter um sucesso dentro do trabalho que a gente veio fazer aqui, né? Você tocou num ponto que é um paradoxo até, né? Quer dizer, cada um tem a sua ProEx, cada um tem o seu caminho e tem o princípio do exemplarismo, né? Que você vai ver o outro que está conquistando a evolução dele para você se espelhar e procurar fazer aquilo, mas sem sofrimento, sem inveja, mas sem... Isso que eu acho muito sério, Rosa, porque assim, se você sabe quem... Né, o que você quer e onde você quer chegar, e você faz isso, puxa lá os trafores todos que você tem e tal, você é o exemplo, você puxa os outros.
Porque os outros também vão... Parece assim que a gente vai assim, puxando a rede, sabe? Eu acho que é por aí. Cada um fazendo a sua parte, sabendo que a sua parte complementa a do outro e a outra a sua, vai formando todo esse processo que a gente precisa e que nós estamos aqui para isso, né? No final, a Maxi Proex conjunta e grupal. Isabel, eu acho que o problema acontece quando a pessoa está em cima do muro ainda, né? Ela está iniciando, está se pesquisando, vê os outros, ainda não está entrando num processo de autopesquisa e ela pode medrar e puxar. Então, eu acho que é bem importante, é um dos pontos importantíssimos aí do verbete, a pessoa investir nela a fundo, para ela saber o que ela tem que expressar, qual é a natureza dela, o que ela tem de melhor e de pior, que ela pode doar e aí fazer a virada e propor novas ideias. É um dos caminhos para a liderança interassistencial. Entendeu? Eu acho por aí que ela vai puxar o grupo, né? Exatamente. Puxa puxa ela mesma, né? Ela é líder dela mesma. Através do exemplo do trabalho que ela faz, ela puxa os outros. E a partir daí ela consegue se preparar para estar puxando um grupo maior. Entendeu? Eu acho que esse é o fio da meada que vai puxando que chega lá. É importante também a pessoa não se colocar por baixo, porque ela vê os outros, né, e não se nivelar, utilizar como exemplo positivo, mas não se nivelar. Puxa, não tenho aquilo, então como é que eu fico? Né? Então, deixar isso claro. E o outro te motiva pela performance, pela taquitimia, e não como o outro como uma marca a ser ultrapassada. Isso. Né? Que é negócio... que é uma questão que da nossa natureza humana ainda nos pega muito, que a gente entra em competitividade ou na dispersividade. Aí a pessoa entra em várias frentes, voluntaria em 5 e 6, estou exagerando, não tem gente que voluntaria mais e todas têm a ver com ela, todas é minha Proexis e eu faço, e a pessoa faz 7 dinâmicas, estou exagerando, tá? O bônus do não, né? Quando não tem esse mega foco. Então, aí a gente corre esse risco e, né, por talvez se não assumir essa invulgaridade, essa diferenciação dentro da própria CCC, dentro do próprio processo dos intermissivistas, né? E cada vez mais eu vejo que com tantas ICs e tantos especialismos, as pessoas estão realmente com as suas identidades proéxicas e interassistenciais cada vez mais definidas, né? A pessoa olha, como diz o Lodge, vê na testa. Assim, né? E a gente consegue compreender agora por que de tantas ICs, né? Também, né? Para poder dar vazão a diferentes personalidades, espécies, né? De personalidades que nós temos aqui. Eliana, aqui na página 3, em mitologia, você pode comentar o contrário do mito de Narciso? Porque o contrário, o mito de Narciso é o apaixonado por si próprio, né? O superegão, a pessoa que fica embevecida, envolvida consigo próprio. Aí é o contrário, porque a pessoa abre mão de si. Quando ela paga o ônus da diferença, ela larga a mão do espelho, de só se ver a si própria, né? E vai bancar o que tiver que bancar, desagradar, sinto muito, né? Desculpa o mau jeito, a quem tiver, ou quem tiver que desagradar, em função das suas escolhas evolutivas, do que ela considera mais. Nesse sentido, né? É o contrário. Tá. Aqui na página 2, em Códigologia, você coloca o Código Pessoal de Cosmoética contemplando cláusulas avançadas. Você pode exemplificar? Sim. Quando a gente assume, né, o processo de ser intermissivista, de ter tido uma proexis, de estar comprometido com esse ideal, né, da conscienciologia, com esse novo momento aí da evolução humana, que está aí em curso no planeta Terra, com a Reurbexis, com certeza no seu Código Pessoal de Cosmoética, você, né, vai ter cláusulas avançadas nele, para poder bancar tudo isso aí. Então, você já vai, ao fazer seu Código Pessoal de Cosmoética, você vai colocar essas cláusulas avançadas e você vai pagar o ônus de honrar essas cláusulas avançadas, né? Eu perguntei se você pode exemplificar. Você pode exemplificar um exemplo. Você pode ter colocado, a gente falava antes, você pode ter colocado no seu Código Pessoal de Cosmoética assim...
não vou ser seduzido pela questão do sucesso financeiro, por exemplo, da Socim, né? Eu acho que isso é uma cláusula avançada. E aí você está trabalhando na sua profissão, enfim, e daqui a pouco você se diferencia, porque você é diferenciado, tem muito para fora, assim, polivalente. Daqui a pouco vem alguma coisa, um convite, uma promoção ou uma demanda, né, além do que você faz, que vai lhe envolver muito mais tempo, energia, enfim, vai tirar muito você de todo, por exemplo, exemplificando, o voluntariado. Então, é aquilo que eu coloco na exemplologia, quando a pessoa abre a mão, rompe as algemas de ouro, entende? Ela poderia, né, ter um processo assim, estar muito mais, já está algemado, no sentido de dedicar muito mais tempo e energia para a questão do trabalho e deixar muita coisa para trás em relação à autoevolução. Quando a pessoa rompe com isso, ela botou no código dela, não, eu vou até certo ponto, depois eu não preciso ser, né, que milionário para poder viver, para poder estar bem. Eu vou até aqui, a partir daqui eu vou recusar, porque eu sei que vai me enrolar. Pensei nisso, né? Depois podemos pensar em outras questões também. Por exemplo, você vai colocar no seu código pessoal de cosmoética que você vai compartilhar com seu grupo familiar algumas questões, desde que aquilo não represente, né, alguma concessão aí anticosmoética ou antievolutiva, sei lá. Pode ser... a minha família tem, por exemplo, que eu já vi um caso assim, eu conheci um caso assim, lá no Rio Grande do Sul. A família tinha empresa de armas. E a pessoa fez psicologia e toda a família esperava que ela fosse ser a psicóloga da empresa de armamentos. E ela, muito lucidamente, disse, não, isso eu não quero, ali eu não quero trabalhar, eu não quero contribuir, né? Porque ela já tinha uma posição, né? Foi uma colega. E ela foi trabalhar na área de comunicação, como psicóloga, foi para uma área bem diferente e a família inconformadíssima. Quer dizer, de alguma forma, né, ela, no código implícito isso dela, né, já de algum nível de cosmoética, ela já sabia que era um tiro no pé, literalmente, se ela fosse trabalhar na empresa da família. Obrigada. Aí eu fico pensando na herança depois, né? Aceita ou não aceita uma herança assim? E de alguma forma o dinheiro que sustentava ela, porque depois ela ficou, né? Eu sei, ela tem muito sucesso hoje, eu ainda sei dela. Mas até aquele momento ela vivia daquela renda, mas quase sem escolha, né? Porque enquanto criança, adolescente, não tem jeito, né? Até é um bônus, né, dela conseguir sair né, ter uma autocrítica suficiente para perceber isso, né? Na fatologia, na última linha, página 1, poderia, por favor, comentar sobre a alta-assunção estratégica da persona? Não, desculpa, eu já fiz essa pergunta, é outra. Passei uma outra. E na mesma linha, na página 1, também gostaria que comentasse sobre o papel autolúcido da Consim, boi de piranha e bode expiatório dos processos tarísticos de monta. É a mesma pessoa. Aqui, o que eu pensei? Aqui, eu pensei no professor Valdo, sabe? Porque em muitos momentos da vida dele, pelo que, né, a gente já sabe, que ele nos conta aqui, e eu não sei de tudo, né, não estou o tempo inteiro presente, enfim, essas pessoas mais antigas até sabem mais. Acho que em muitos momentos o professor Valdo se pôs nesse papel, sim, né? Quando ele saiu do movimento espírita, de boi de piranha, de bode expiatório, ou seja, ele foi para o sacrifício, sabe a ideia de ir para o sacrifício em função, né, de uma ideia mais avançada, enfim, não importava, não importa se ele foi detratado, se ele foi difamado, se ele foi, né, compreendido, traidor, maluco, enfim, sei lá, todas as... Mas isso foi assumido de uma forma muito lúcida e consciente, disse, não interessa, vou pro sacrifício, mas
Isso, sei o que estou fazendo e vamos em frente. Eliana, não sei se eu posso falar aqui um pouquinho. Claro que Hoje pode. de manhã, antes da Mini, nós estávamos, nós 4 só aqui, e ele começou a falar sobre... Ele e o professor Valdo. Sobre a questão do bairro que ele criou, né? E ele disse, Uberaba, ele disse que foi bem complicado, porque todas as pessoas viravam a cara para ele, até o bispo da cidade, o trabalho, no trabalho dele, né? E ele bancou tudo aquilo para levar o Chico Xavier, ele montou todo aquele processo em função do Chico Xavier, né? Então ele disse que isso ele aprendeu muito, que realmente você tem que seguir aquilo que você acha que tem que ser feito, e independente da cara feia das outras pessoas. E ele disse que ele chegou aqui em Foz e também, né, aconteceu uma coisa semelhante. Aí ele disse, não, eu já sei muito bem como é que é isso, paciência, tudo bem, vamos em frente. Então eu achei assim importante, porque hoje ficou muito marcado essa questão de ele trazer, ele falou muito sobre isso. Então achei interessante que tem a ver com o verbete. Tem a ver com o verbete de hoje, né? Eu pensei aqui cedo de manhã, mas aí não deu para falar, mas tudo a ver com o verbete. E eu destaquei aqui até o Trus, peguei aqui os 700 experimentos, que para ver como ele lida de uma forma que é assim, tem que ser leve, tranquila, a tal da persona bufônica. Ele coloca nos 700 experimentos, vocês já devem ter visto, um teste dos 30 epítetos da consciência cobaia, que ele, de uma forma muito bem-humorada, foi anotando os apelidos que iam dando a ele. É 139 do livro 700 experimentos da Conscienciologia. Então, tem umas, ele coloca 30, eu só vou ler algumas aqui muito engraçadas. Bicho-papão, gêniozinho, esclerosado, Mago Merlin, Matusalém, Papai Noel, velho quixotesco. E uma vez eu lembro num curso que uma pessoa disse que ele parecia o vovô Fragolino, sabe, que era um personagem desse animado, que era do Recruta Zero, eu acho, que era um senhor com uma barba branca, assim, semicalvo. Então, você vê, ele brinca aqui, né? Esse autor coloca-se aqui com despojamento e isenção, né? Na condição de consciência cobaia, relacionando 30 epítetos apodos ou brados de guerra criados contra a pessoa pesquisadora das consciências, em mais de 4 décadas, enfim. Então, é isso aqui, deixa, está tudo certo, viva o Papai Noel. Ainda ele contou que faz algum tempo, no shopping aqui de Foz do Iguaçu, recentemente, era perto do final do ano, acho que faz uns 2 anos, e também as crianças vinham, Papai Noel, porque pela roupa branca, pela barba, enfim, e ele lida com isso de uma forma super tranquila, né? É a questão aí bem resolvida, a questão desse histrionismo, né, calculado, cosmoético, pensado, e com um objetivo, né, assistencial e tarístico. Professora Eliana. Só queria dar uma sugestão na página 4, eu não sei se depois que o verbete é apresentado ele pode sofrer algumas alterações, mas seria uma pequena sugestão minha exempologia, Eliana. Você colocou ali, eu achei bacana que você botou o ônus da diferença do inversor e do reciclante. Sim. Aí só uma alteração na frase, ver o que você acha. Em vez de colocar o preço pago pelo jovem adepto da técnica da INVEX, a gente colocaria o preço pago pelo jovem inversor ao romper, em vez de com os padrões familiares conservadores, seria ao romper os padrões familiares conservadores e da SOCIM. Porque às vezes a família nem é tão conservadora do inversor, mas a SOCIM tem questões conservadoras, né? Olha, vamos pensar, Fabiana, vamos pensar que aí a gente, como eu tenho uma similaridade com o exemplo seguinte, então a gente tem que também teria que ajustar os dois aí, né? Dar uma ajustada. Tá. Mas obrigada pela sugestão. Ok. Então, professora Eliana, na página 4, em Ver Pornologia, poderia explicar o item 1, antimaternidade sadia, e o tema do seu verbete? Quem está perguntando aqui é uma mulher, uma senhora de Madrid, e ela é recente na Conscienciologia. Então, se você puder explicar. Agora, eu não entendi o tema do seu verbete, não sei se é esse. É o ônus da diferença com a antimaternidade. Eu entendi assim, me parece, né?
Acho que aí, se não for, ela pode, talvez, escrever aqui novamente, né, mandar outra pergunta. Aqui eu destaquei, e são todos verbetes, posicionamentos ali, ó, situações, hábitos, técnicas, escolhas, enfim, evolutivas, que causam estranheza ainda, né? Causam um certo estranhamento e susto aí em algumas áreas. Esse que você levantou, especialmente, né, causa ainda algumas questões, que é a antimaternidade sadia. É quando a consciência, né, o adulto, o casal, enfim, a consciência, escolhe lucidamente, né, não optar pela gestação consciencial, pela gestação humana, não consciencial. Né, opta por não ter filhos, e dentro da técnica, né, da Invexis tem esse aspecto, para poder estar muito mais, em vez de estar disponível às vezes, né, para uma ou duas ou até 3 pessoas, no caso filhos, ela opta de uma forma sadia, como diz, ela é sadia, lúcida, tranquila, não auto-vitimizada, por não ter filhos, mas de colocar toda a sua energia, o seu tempo, né, a favor de muito mais consciências, uma família consciencial muito maior, principalmente através das gestações conscienciais. Então, produzindo, né, ideias, escrevendo, produzindo cursos, trabalhando, enfim, num outro tipo de maternagem, né? Tem até o verbete maternagem criativa, que eu coloco aqui também, enfim, ela opta por fazer outros investimentos. E isso, claro que ela vai ter que lidar muito bem com o ônus dessa diferença, porque vocês sabem muito bem, e acho que lá na Espanha não é diferente, né, de um casal, a família, ou pelo menos a média das famílias e da sociedade, espera filhos, espera prole. Aí o Sr. Valdo fala em prole mental somática, você veja como ele vai, maternagem criativa, prole mental somática, gestação consciencial. Então, por aí você vê que vários outros temas da conscienciologia, outras verpons, corroboram com essa ideia. E a pessoa que opta por isso, o casal, a dupla, enfim, ela às vezes tem que pagar o ônus da, né, cobrança aí do grupo pela ordem natural, entre aspas, das coisas, que é, né, casar, ter filho, plantar uma árvore, né, e construir uma casa, né? Aquele basicão. Então, acho que tem tudo a ver com a diferença. Ainda em conexão a essa pergunta, então, o que seria o item 21, pré-mãe? Pré-mãe é um verbete, professor Valdo, é uma ideia complexa, avançada, é uma vivência, né, que ele teve. Deixa eu procurar aqui para a minha cola aqui. Pré-mãe, e eu recomendo que você leia o verbete, a enciclopédia, que vai aprofundar bem mais. Eu vou explicar para você aqui. Pré-mãe é a condição interassistencial, ainda muito rara, da consciência cobaia parapsíquica ou sensitiva lúcida, homem ou mulher, dedicada a receber, em transe psicofônico ou semi-possessão sadia, periodicamente, uma consciência cobaia de origem evolutiva extraterrestre, cujo psicossoma não apresenta as características da forma humanoide terrena, a fim de ajudar esta e outras consciências, né, extraterrestres, da mesma origem, a se adaptarem melhor psicossomaticamente à dimensão humana por meio de ressomas próximas do planeta Terra. Então, é uma vivência que o professor Valdo teve com o conhecido EM, né, que era uma consciência de origem extraterrestre, que ficou décadas, né, com o professor Valdo se preparando, fazendo esta, né, adaptação aqui, essa adaptação melhor aqui do psicossoma e todo o processo aqui da dimensão humana. E hoje a gente sabe, como o professor Valdo informou, ele está ressumado na Finlândia e é um menino, né, não sei mais que idade, ou seja, ele então teve sucesso aqui, essa condição de pré-mãe. Então você imagina essa ideia, essa vivência, essa VEPOM aí na SOCIM. Que isso, né, gente? Então, isso é muito sério, tá? Mas leia o verbete que você vai entender mais sobre a condição de pré-mãe. Ele conta que o EM, no planeta dele, tinha um modo de ver as coisas com a perspectiva diferente. Então, como é que ele ia renascer aqui
com essa questão de, de adaptação do aparelho óptico como um todo. Então, esse tempo que ele viveu com o professor Valdo, na linguagem, né, incorporado, ou assimilado, né, acoplado, juntinho, ele foi se adaptando, entendeu? Para quando ele nascesse, ele já ter mais um psicossoma um pouco mais amigável com o psikossoma humano nosso. A forma dele no planeta dele eram répteis, né? Parece. Era tipo e parece um réptil, que ele nasceu né? cego. Não? O professor falou que não, né? É a fisionomia dele, né? Eu posso estar, vocês me corrijam, mas eu acho que eu sempre tinha um mito. Eu já ouvi pessoas dizerem que viam o lagarto quando o professor Valdo dava ECP2, né, acoplado no EM. Eu já vi o professor Valdo aqui na tertúlia fazer o desenho do EM. Não tinha nada de lagarto. O desenho que ele fez era muito parecido com essa figura, assim, quase já convencionada, de um ET. Era um rosto assim, mais para triangular, assim, aqui menor, e os olhos bem grandes. Foi esse, ele fez um... Ninguém estava aqui, não? Eu me lembro. Você lembra? Você confirma, não era isso? Eram os olhos grandes, mas não tinha nada de cara de lagarto. É que lembra. Era mais um ET desses que a gente não era redondo o rosto, era mais triangular. Não, a gente tem muita imaginação, né, gente? Vamos combinar. Então, o pessoal via lagarto, via tromba. Eu imaginei o EM exatamente como a Cuca do Monteiro Lobato. Estou falando sério. Eu também. Me descreveram a Cuca. Eu também pensava assim. Então, o dia que ele desenhou, para mim, foi uma vergonha a cara do EM. Olha, ótimo esclarecimento. Tira essa névoa, desfazer esse mito. Agora, por outro lado, eu já vi ele falando em lagarto também. Já vi, mas assim, então, eu acho que não é um lagarto. Ele lembra aquela cara assim do... Rosa, mas ele fez, você tem razão, porque ele fez o rosto, mas não era tromba. Não era. O lagarto não tem tromba. Não tem. O lagarto é o contrário, ele tem queixinho. É o rostinho a gente já dele. imagina uma tromba, um jacaré. É o rostinho dele. É o rostinho, que tem os olhos grandes. Eliana, voltando ao assunto, né, que a Dulce trouxe com relação à singularidade entre os intermissivistas, tem um item, né, que explica isso, que é o último item da parafatologia, o curso intermissivo enquanto paraeducandário qualificador da singularidade paragenética. Né? Você poderia comentar um pouco? Eu concordo, né, porque nós somos elders, né, somos consciências antigas, com muita vivência, já com uma paragenética, né, bastante diversificada, e daí as nossas singularidades, né, os nossos diferenciais de cada consciência. E me parece quase lógico que o curso intermissivo, ele funciona nessa condição, né? Ele é um paraeducandário, ele é uma escola, né, que vai qualificar essa singularidade paragenética de todos nós. Quer dizer, a gente vai... até onde eu entendi, eu já estudei, né, da questão da proexis, da conscienciologia, da prexologia, do curso intermissivo, são os nossos trafores, os aspectos melhores, né, da nossa paragenética, nossos traços melhores que nós vamos colocar aqui a serviço, né, da assistência nas proexis pessoais. E claro, né, trabalhando trafares, tentando buscar os traços faltantes, erradicando, né, ou pelo menos minimizando ao máximo os trafares, mas com certeza, quando um curso intermissivo, quando uma programação existencial, né, o planejamento lá com o evoluciólogo coloca o seu mega trafore, os seus trafores na frente do seu processo como o ponto, a cláusula pétrea da sua proexis, você aplicar essa parte melhor da sua paragenética, com certeza ali você já qualificou isso, né? E a gente sabe hoje que curso intermissivo também não é só você ir lá estudar coisas, você pratica, você treina, você se especializa, você
faz um curso técnico também, né? Técnico, por exemplo, eu tenho certeza que um grupo de pessoas se preparou, estudou, praticou o processo para trabalhar com a enciclopédia da Conscienciologia, entende? Porque, né, com os recuperados e todo um funcionamento aqui, a gente vê que as pessoas já trazem esse compromisso e, mais do que isso, a técnica, já, né, o conhecimento, alguma prática disso, que penso ter sido feita, estudada, praticada, né, no curso intermissivo. Então, mas deve ser muito mais complexo do que eu estou falando. Isso é o que eu consegui entender e pescar até agora. Eliane, dentro dessa questão do ônus da diferença, por exemplo, a pessoa que está numa condição de bancar o ônus da diferença mediante um grupo, né, frente a algum grupo que ela faça parte. Às vezes, bancar esse ônus implica em manter-se no grupo, bancando e mantendo-se no grupo. Mas, às vezes, bancar o ônus da diferença, às vezes, pode ser saído fora do grupo, né, temporariamente ou definitivamente. Certo. Como que você vê, assim, que indicadores poderiam mostrar que é caso da pessoa bancar o ônus mantendo-se no grupo ou bancar o ônus saindo do grupo? Você, não sei, na sua experiência, você tem... Vamos pensar juntos aqui, cara. Por exemplo, no caso do infiltrado cosmoético, ele justamente a ideia, né, e o propósito é que ele fique no grupo, né? E o infiltrado, ele aparentemente, né, ele é mais um no grupo, mas ele está ali consciente, lúcido, de que ele é profundamente diferente, que ele tem um trabalho a desenvolver ali. Mas chega um momento em que o infiltrado se dá conta que o que tinha que ser já foi, e aí ele consegue sair daquele processo, né? Ele vai para uma etapa seguinte, vem uma nova tarefa mais avançada, e aí talvez já não como infiltrado, mas explicitamente, e aí esse é o caso de várias pessoas. O professor Valdo conta muito bem da questão dele, a gente sabe também de outras pessoas aí infiltradas cosmoéticas em várias áreas, né, para fazer essa tarefa. Agora, chega um momento assim, eu penso o seguinte, Ricardo, um momento em que aquele grupo começa a exigir que você abra mão de princípios, de valores, que você tenha assim, que puxar o freio de mão do seu processo de aceleração, que você tenha que escamotear trafores, sabe? Ou que você tenha que fazer, assim, algum tipo de conluio, algum tipo de omissão deficitária, né? Que você tenha que abrir mão, concessão. Uma concessão espúria, né? Eu acho que agora está na hora de cair fora, né? Está na hora de cair fora, porque talvez não, tenho certeza que se isso for exigido de você, você já não vai estar mais assistindo e também não vai estar mais se beneficiando do processo. Eu acho que tem um fator, Pode quando você estava falando aí, eu pensei no seguinte fator, de você observar o quanto a sua atitude ali já está estagnando aquele grupo ou não. Onde porque se você abre mão de coisas, né, a favor do grupo, para deixar o grupo crescer, levedar, né, aí tudo bem. Mas chega um ponto que, ao invés de você estar puxando o grupo para cima, você está mantendo aquele grupo ou fortalecendo alguma coisa do grupo indesejável. Aí, nessa hora, eu acho que é melhor principalmente se você é líder. Há um momento em que é preciso você sair da liderança. Você foi um ótimo líder, você teve uma etapa naquele processo, mas eu percebo que, às vezes, as pessoas não sabem a hora de sair de cena, de ir para o bastidor. Está lá no palco, tá, né, a figura principal, está ajudando muito, mas chega um momento que é preciso renovar aquela liderança, né? E se você não sai, o outro não chega. Então, isso é difícil, principalmente quando você está bem identificado, é um trabalho bom, né? A gente vê isso até dentro da Conscienciologia. Saber a hora de passar o bastão e passar em alto nível é muito importante. Às vezes, o líder que se perpetua, ou a dupla liderança, né? A dupla de líderes que se perpetuam, às vezes eles travam o processo. Né? Estava na hora de chegar uma outra dupla, uma outra ideia, uma outra etapa daquela instituição
e você não abrir mão disso é muito sério. Entendi. Cristina, Obrigado. você queria falar alguma coisa aquela hora? Eu pensava na prioridade, onde está a prioridade nesse caso dessa consciência, se estar aí ou estar em outro lugar, depende a pergunta que você fez, né? Pois é, mas... O que é prioritário dentro do trabalho que tem que fazer. Isso eu queria... Pois é, mas o que a gente está discutindo é isso, o quanto é que a gente vai medir a prioridade de estar dentro do grupo e estar fora do grupo. Entendeu? A gente vai estar onde é prioritário, mas aonde que é o como é que você vê o indicador da prioridade? Ficar dentro ou já está no momento de sair? Foi isso que eu entendi. Né? Não sei se... E cuidar, assim, para avaliar, para não entrar no processo assim, do autossacrifício. Não vou ficar porque o grupo... Não. Isso aí tem outro nome. Né? Então, já estava na hora de passar, de ir adiante. Né? Então, cuidado com esse processo. Não, vou me sacrificar, já foi para o buraco. Eliana, eu queria que você... Eu já falei dessa frase enfática, mas eu queria que você expandisse mais um pouco essa frase enfática. Aqui, então, quando... E não é qualquer consciência, a consciência calculista, cosmoética, né, lúcida, ela prioriza, ela tem claro para ela, né, o megafoco, o que é prioritário, como a Cris disse na autoproexis e na maxi-proexis, né, e todo o processo né, Pensava no verbete a pipe, que sim, poderia ser uma marcação para uma avaliação, uma autoavaliação. Certo, bem lembrado, Cris. E que o megafoco sempre é interassistência, ela vai abrir mão fácil, com tranquilidade, sem lágrimas, né, desses aplausos, reconhecimentos e láureas da Socin. E aqui, quando eu falo em aplausos, reconhecimentos e láureas, inclui muita coisa. É retorno financeiro, é sucesso, é fama, é cumprir expectativas, né, às vezes dos pares, do seu entorno, é abrir mão dos títulos, das honras, de ter nome de rua, né, enfim, é muita coisa. Né? Essa frase enfática é a essência mesmo desse título do seu verbete. Ai, que bom, então eu consegui cumprir a técnica, professora Rosa. Né? Até a gente responde um pouco a pergunta da nossa amiga lá de Madrid, que como a gente ficou sem saber que ela queria que você falasse sobre o tema do seu verbete, se era esse verbete que você está apresentando hoje, ou aquele que você citou lá naquela enumeração. Da desambição? Da desambição. Eu acho que, de qualquer modo, essa frase enfática explica a ideia dos dois verbetes. Eliana, eu queria aproveitar esses minutinhos e trazer um tema que já foi falado muito, mas eu acho que vale a pena, que é na página 4, o último item lá embaixo, que é a radicação vitalícia na Cognópolis. Já se falou muito, se fala várias vezes, mas eu demorei muito tempo para entender a importância disso. Porque as pessoas, eu converso com algumas pessoas que pensam em morar aqui e ainda se escuta muito. Então, a gente chega lá e o que acontece? Como é que é? Então, às vezes, pode sim correr no erro de ter uma ideia errada, de a pessoa chegou e magicamente tudo vai mudar. Eu acho que é no dia a dia, não sei se você pudesse contribuir, mas é no dia a dia que a pessoa a árvore vai crescer e a planta vai aprofundar as raízes, né? Não sei como é que você vê. Com certeza, não é que a mudança todas as cognópolis, não só Foz, né? Isso. A mudança para cá não resolve a questão da evolução da consciência, né? Aliás, ela cria mais problemas. Ela cria mais problemas. Ela instiga mais, né? Instiga, que é aí que a gente está querendo mesmo, né? A gente quer esse desafio. O contexto aqui no verbete, que eu salientei também, é porque, Fabiana, eu tive isso, né, do meu entorno, e vejo que outras pessoas também têm, que é assim, o que vocês vão fazer lá, que vocês se
enfiaram todos lá, de tudo que é lugar do Brasil, do mundo, naquele lugar, naquela cidade e tal. O que tem lá? Me pergunta em Caxias. Uma grande amiga minha, uma jornalista de Caxias, que a gente deu entrevista lá durante mais de 10 anos, e vê na rádio ao vivo o que tem em Foz do Iguaçu que leva todos vocês aí, né, esse povo aí, né, envolvido com a Conscienciologia para Foz do Iguaçu. E a gente explica, tá. Enfim, eu vejo que nós somos de alguma forma cobrados, né? E a gente então paga esse ônus da diferença. Por que é tão importante vir, no caso dessa Cognópolis, para cá, se radicar aqui, viver o resto da existência aqui e se dedicar a esse trabalho aqui, né? Tem gente que não entende e acho que a gente é tudo um bando de doidos, fanáticos de ouvir. Não, agora você ficou... Você fala tanto contra o fanatismo, dogmatismo, mas agora você está fanática. Você tem que ir para lá, você vai... Então, é difícil, né, as pessoas entenderem de que quando a gente tem essa certeza íntima, essa tranquilidade de que sabemos que nessa ressoma, nesse momento, o meu trabalho e o trabalho de muita gente está aqui. O melhor que eu poderia fazer hoje para contribuir para a humanidade, né, sem cabochinismo, é aqui e agora, e não lá na saúde pública, e não lá, né, que tem gente ótima lá fazendo muito melhor do que eu fazia, mas o meu pedaço hoje está aqui. Então, eu nem pretendo que as pessoas entendam, sabe? Eu deixo, abençoo e vamos em frente, mas não abrir mão de vir para cá, apesar de tudo. Agora, essa questão da residência aqui não é nem necessária nem suficiente para a evolução da pessoa, mas é o início do princípio do começo, é a grande ressex da vida da gente, deixar família, deixar tudo que a gente tem de construção fora daqui e vir para cá já é uma grande mudança, e isso mexe, é uma ressex que mexe com a nossa intraconsciencialidade, com a Recim, né? E é a partir de Recim que você vai evoluindo um pouco mais. Então, eu acho que é fundamental. E aqui que está todo o movimento mais de ponta, eu estou dizendo aqui até em Foz do Iguaçu, e claro, em cada uma das Cognópolis, eu estou falando de onde eu tenho experiência. Aqui tem toda a discussão sobre a Conscienciologia, a discussão de ponta sobre o que é evolução, a produção, enfim, isso ajuda muita gente, né? De você estar tomando conhecimento. Porque a evolução é mexer na cognição, e aqui mexe na cognição da gente. Então, a profundidade das recins que isso possibilita. Bom, gente, a gente já passou do nosso horário, a gente agradece muito aí a contribuição desse verbete, especialmente, assim, é muito importante para a nossa evolução, saber desse ônus da diferença, ter cognição a respeito disso. Nós esperamos aí os outros verbetes, né, Eliana? Nós agradecemos a presença de todos vocês, do movimento aí dos debates, que foi um debate bem gostoso, bem intensivo. Agradecemos a participação dos teletertulianos, contamos com todos vocês, tertulianos e teletertulianos, para as próximas tertúlias, para a gente fomentar novamente os nossos debates, e passamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 14 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos os recados da professora Nazaré com o curso acoplamentário, professora Liliana com o primeiro congresso da Brunati e o 4º encontro de longevidade. E antes teremos o Fernando com amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro. Então, a gente faz um apelo aí para os amigos da enciclopédia, os associados, cujas assinaturas venceram nos últimos meses, julho, agosto, setembro, muitos ainda não renovaram. E esses recursos são muito importantes para nós mantermos toda essa infraestrutura aqui da produção da enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente pede àquele amigo que a assinatura venceu, se tiver dentro do seu planejamento, das suas possibilidades, você fazer a renovação. E quem quiser fazer adesão também, né? Basta ligar na recepção do CIAEC, aqui todos os dias, inclusive sábado e domingo, das 8 às 18, o telefone 45-3525-2652, e você faz aí rapidamente, em poucos minutos, a sua adesão ou renovação da assinatura. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. O CAEC convida você para o curso Acoplamentarium, no próximo final de semana, de 4 a 6 de outubro, cuja temática é curso intermissivo. Os epicons desta turma serão Leonardo Firmato, Adriana Lopes e Ítalo Martins. O Acoplamentarium é um laboratório tecnicamente preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e da autopesquisa, e devido à recomendação de este curso precisar ser realizado em muitas edições, em repetições para o desenvolvimento do parapsiquismo, o CAEC preparou pacotes promocionais, de maneira que mais de 2 acoplamentários, o aluno recebe um desconto considerável. Então, aguardamos vocês realizarem a inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. A longevidade, em seu quarto encontro sobre longevidade, em parceria com o primeiro Congresso Internacional das Abrunati, que são a Associação Brasileira das Universidades Abertas da Terceira Idade, começou seu evento no dia domingo e o evento finaliza amanhã, no dia 2. Estamos hoje comemorando o Dia Internacional do Idoso, 1º de outubro. Dentro da programação, tem livre os longevos para passeio amanhã de tarde. Então, nós já juntamos uma turma de 50 longevos para vir a conhecer o CAEC, o campus do CAEC. Só que temos também outro grupo que está interessado em fazer uma visita ao CAEC hoje de tarde. Então, aqui vai o pedido. Nós precisamos de voluntários, moradores em Foz do Iguaçu, para que deem uma mão e ajudem a mostrar o CAEC a essas consciências, a 50 longevos. Então, se alguém tem disponibilidade hoje, a partir das 17 e até as 19 horas, nós aguardamos por vocês. Ficou claro? Obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete Anti-irritabilidade, da professora Renata Pialarice. Boa tarde a todos, até amanhã.